Começa agora. Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Fala pessoal, bom dia. Hoje é quinta, 25 de abril e este é o seu Diário Econômico. Depois da piora dos mercados e da mudança de sinalização do Roberto Campos para os próximos passos da Selic, os analistas andavam bem curiosos com a opinião do diretor do BC também, o Gabriel Galípolo. Essencialmente porque se especula que ele pode ser o próximo presidente da autarquia e também porque se especula que seu viés é mais alinhado com a do presidente Lula, de que dá para dar uma experimentada em juros ainda mais baixos, inclusive porque ele veio da Fazenda, certo? Bom, ele participou de um evento que infelizmente não foi transmitido para todo mundo, mas nesse mundo moderno, mega conectado e democrático, é claro que alguém gravou e compartilhou com os demais, inclusive comigo. E ouvir a íntegra ali, o áudio, foi essencial porque as chamadas que iam saindo ao vivo das agências de notícias ficaram confusas. O fechamento da fala do Galípolo deixou claro, a meu ver, a sua predileção por manter o ritmo de cortes de meio ponto da Selic agora em maio. Para ele, seria melhor, na verdade, aguardar e ganhar tempo, dado que o mercado está ruim, seguindo, na verdade, o script anterior às incertezas de abril e não dar tanto peso assim, na verdade, para a conjuntura. Tanto que ele cita o fato do IPCA corrente estar melhor e também ele cita aquela piora do humor que a gente viu lá no terceiro trimestre do ano passado, mas que posteriormente voltou a melhorar sem que o Copom precisasse tirar o pé dos cortes naquela época. O que, a meu ver, ele esquece de citar é que hoje os juros já são menores do que naquela época e também que a gente já tem uma contaminação das expectativas de inflação para 2025 por conta dessa piora do mercado de abril. O que é, lembrando, 2025 é o horizonte relevante das decisões dele. Mas enfim, vai ser interessante descobrir daqui 2 semanas, quando tem a reunião do Copom, se a gente já tem mais uma divisão dentro do comitê. Outro evento ainda mais relevante foi a entrega da regulamentação da reforma tributária para o Congresso. São 300 páginas e 500 artigos que substituem as leis na tributária para o legislativo digerir. O ministro Haddad fez questão de elogiar as tratativas que ele tem tido ali com a Câmara e com o Senado, seguindo inclusive aquele chamamento do presidente Lula para se criar um meio de campo mais azeitado entre o governo e o Congresso. Disse também o ministro que o Arthur Lira afiançou um calendário de votação até o recesso do meio de ano, já que a aflição que existe é que as eleições regionais, que acontecem no final do ano, podem atrapalhar e, obviamente, atrasar as pautas econômicas ali no Congresso. Hoje, às 10 da manhã, vai ter uma coletiva para esclarecer os detalhes dessa tributária, mas a estimativa de alíquota do IVA ainda está ali entre 25,7% e 27,3%, segundo o Bernard Api. Só que a gente sabe que vai defender no final do dia da turma que ganhar regimes específicos e diferenciados da reforma. Quanto menos alguns pagarem de imposto, mais os demais pagarão. Indo para o internacional agora, 2 eventos importantes e um dado para se seguir. Primeiro, o outro mega leilão de títulos americanos que rolou ontem, de 70 bilhões de dólares também, foi mais difícil do mercado digerir, sendo que hoje tem mais um, mais longo, e só que menor, né, de 45 bilhões. Só que o mercado não piorou tanto assim por causa disso, mas enfim, teve menos demanda. Um título de 5 anos nos Estados Unidos hoje te paga variação do dólar mais 4,7%, e que não é nada mal aí, dado o risco, mas enfim, como eu disse, a demanda acabou sendo morna. A temporada de resultados de balanços ali do S&P também deu uma engasgada com os números agora da Meta. O lucro mais do que dobrou da empresa, a receita cresceu 27% em relação ao ano anterior, mas as ações caíram 2 dígitos logo depois da divulgação. Ou seja, toda uma dinâmica que na verdade foi ao contrário do esperado e do que aconteceu, por exemplo, com a Tesla no dia anterior. Basicamente, os investidores puniram a cautela do guidance da Meta e premiaram o otimismo da Tesla olhando para frente. É claro que a gente sabe, né, que a ação, a gente olha para frente e não para o retrovisor, porque a gente está falando de bolsa, mas é interessante ver também como a maneira que a gente conta a história importa para mercados. Para terminar, o destaque da agenda de hoje é o PIB americano do primeiro TRI. O consenso espera um avanço de 2,5% anualizados e dos 10 analistas que mais têm acertado essas projeções de PIB americano, a maioria tem um número ou igual a esses 2,5% ou um pouco menor do que isso. Mas eu acho que não vale apostar contra esse PIB americano. Vamos ver. De resto, para o final do dia de hoje, né, pode rolar também aquela tensão pré-inflação que sai na sexta-feira, principalmente lá nos Estados Unidos, mas aqui também com o nosso IPCA 15. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu? Diário Econômico PicPay.
Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. de segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.